Programa Edzone. Eu acho que o resumo do que você acabou de falar é uma coisa que, assim, eu cansei de ver, cara. Eu não sou um cara nem tão velho, assim, apesar de ser um cara velho. Eu não sou nem tão velho assim, mas eu cansei de ver, Meline, que é o quê? É aquela história que é o que é puro marketing e o que tem algum conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Assim, as empresas vira e mexe, se você analisar na linha do tempo, vira e mexe as empresas embarcam em certos movimentos sociais e assim, não, olha, é muito importante, então, especificamente falando, para não criar muito conflito e nem nada muito polêmico, vamos ficar na área de segurança. Então, assim, a gente escuta o discurso, né? Não, segurança da informação é essencial, segurança da informação é essencial, a gente precisa salvaguardar tanto os dados dos nossos clientes, quanto, né, os dados internos da empresa, pipi. E na hora de você ver o cidadão assinar o cheque, fala assim, vamos contratar fulano, ciclano, porque esses caras são bons, vamos assinar o cheque, que a gente precisa aqui. A gente sabe como é que funciona, cara. Então, assim, infelizmente, tem muito problema que, assim, a gente fala, né, que cobre, tecnicamente aconteceu tal coisa com tal equipamento, aconteceu tal coisa com tal software, mas tem muitos problemas que conseguiriam ser mitigados, mesmo considerando as ocorrências de falhas em softwares e em hardware, se a gente tivesse efetivamente preocupação, de fato, por parte da maioria das empresas, e essa implicação, essa preocupação implicasse na contratação e criação e manutenção de equipes qualificadas. E aí, muitas vezes, é o que você falou, cara. Assim, a gente tem preocupação, a empresa tem, sei lá, 10 mil pessoas, a empresa é de tamanho assim, médio já, e um fulaninho que é o admin, é o coitado que fica madrugando para resolver tudo que é problema. Gente, isso é impossível. Olha só, temos 3 pessoas aqui. E, modéstia à parte, o nosso conteúdo, o nosso conhecimento aqui de segurança é bastante razoável. Somando nós 3 aqui, é bastante razoável. Cara, a gente mais não sabe de coisa do que a gente sabe. Exato. Certo? A gente aprende todo dia. Então, e aí, como é que faz? Aí, se a empresa, não adianta, essa empresa ela tem que entender isso também. Para mitigar esse tipo de problema, você precisa ter uma equipe numericamente, no mínimo do mínimo, que dê condições de trabalho decente para essas pessoas, com qualificação, né? E precisa ter a verba para colocar, quando essa equipe, né, fizer o levantamento, gestão de risco, mostrar ali o que precisa modificar, etc., tem que ter verba para isso, senão não adianta. E é isso que a gente fica vendo acontecer o tempo inteiro. A gente vê um monte de incidente que, ok, o cidadão explorou uma falha ali de um software, explorou uma vulnerabilidade de um hardware, explorou alguma coisa. Mas, às vezes, se tivesse uma equipe qualificada, de um tamanho melhor, que conseguisse cobrir as coisas, daria para mitigar com configuração, com gestão de update. É isso, senhores. Infelizmente, sim, beleza. Aí, a hora que explode, e as coisas explodem só em equipes e em lugares pequenos? Não. Vocês lembram, há uns anos atrás, quando invadiram a rede da Sony, descobriram que a Sony armazenava password dos clientes em plain text, quando os caras invadiram lá, password da PlayStation Network. Cara, a Sony, tá? É isso. Aí eu pergunto, quem era o responsável pelo banco de dados? Quem era o DBMS desses caras? Não, de pior agora não existe. Esse cara é que nem caviar, cara. Quem que era, senhores? Password armazenado em plain text. A gente está falando de uma empresa pequena? Não. Nós estamos falando da Sony. E tem japoneses que são chatos pra caramba com essas coisas ainda. Detalhe. Enfim, é isso aí, senhores. Não adianta. No fim das contas, é assim, sabe? Tem hora que é show me the money. Não adianta, cara, você só ficar falando, não adianta. Se você não mostrar o dinheiro, não mostrar o recurso, não mostrar que efetivamente você quer fazer a coisa acontecer, ok. Que pelo menos mostre um plano que eu brigo isso direto com várias empresas. Cadê o short term, medium term e long term? Você precisa ter um plano rápido, médio e longo prazo. Sempre tem que ter, para qualquer coisa. Se você é uma empresa, você está vivendo a vida de pessoas que trabalham naquela empresa, que se estende aos familiares, que se estende aos clientes, que se estende a pessoas que nem contratou teu serviço ainda, mas sabe que você existe. E amanhã pode vir a contratar você. Porém, se você der uma
mijadinha fora do pinico, bal, cara. Não tem volta. Não tem volta. Vamos para 8. Cara, o tema principal que nós trouxemos aqui, nós não conseguimos falar ainda. Vamos matar aqui. Bom, hoje também apareceu uma notícia muito legal, que vocês devem ter visto, que a NSA americana, né, National Security Agency, é muito estranho isso daqui, mas vocês vão entender por quê. Eles colocaram a informação que desde 2008, através de uma tecnologia chamada Quantum, eles têm mais de 100 mil computadores sendo monitorados sem internet. Então, o computador está ali standalone, sem nenhuma rede, e a NSA tem o controle do que está acontecendo com aquele computador, ele monitora aquele computador. Aí você fala, mas como é que pode isso? Através de radiofrequência. Como é que pode isso? Através de uma pequena placa, de um componente e tal. Só que, meu amigo, isso daí não caiu do céu, não. Alguém teve que ir lá e mexer nesse computador, nesse equipamento, para prover essa informação. Fizeram nos anos 80, quando teve aquele estudo no Irã de fábricas e plantas de enriquecimento de urânio, e utilizaram vários outros sistemas que mostraram isso. Todos eles através do quê? Espionagem. Você ia até o local, colocava um monte de gente em risco, compravam pessoas, extorquiam pessoas, porque pega o cara, pega a mãe, a família inteira, leva para outro país e fala assim, meu querido, você quer ver teus parentes de volta? Você vai lá, vai espetar isso aqui lá dentro. Você acha que não? A gente está brincando aqui, mas o pau bate doído nessas histórias, entendeu? E agora estão falando que ele tem uma tecnologia chamada Quantum e desde 2008 já monitoram mais de 100 mil computadores. Meu amigo, meus amigos, meus ouvintes, o pau que bate em Chico, bate em Francisco? Ou isso aqui é uma puta de uma falácia, hein? Vamos lá, o que vocês acham? Essa notícia estourou hoje no mercado para todo lado. Tudo bem, vamos lá, vamos trabalhar com fatos aqui. Existe um grande problema quando a gente fala de qualquer coisa que é onda de rádio ou qualquer coisa, Wi-Fi ou qualquer coisa desse tipo, são ondas que a gente não consegue ver. Então, forno de micro-ondas, cara, o cara que inventou o micro-ondas descobriu que estava cozinhando o negócio por acaso, entendeu? Fritou, esquentou a água, né? Deve ter cozinhado um pedaço do braço do cara enquanto ele testava no laboratório dele, e uns negócios muito loucos. Por quê? Porque você não consegue ver, né? Então, esse tipo de coisa, a gente sabe que existem frequências, né? Para absolutamente tudo. Rádio é uma, né? De vez em quando aparece aí leilão do 5G, leilão do 4G, são as faixas de frequência para serem utilizadas. Tá ótimo. Você sabe o que está passando lá? Eu não sei, tá? E aí, como é que a gente faz? A gente não vê. Então, tem ondas nocivas na sua casa? Também não sei, tá? Também não temos como saber, ou é muito mais difícil. Não é nem o osciloscópio que vai conseguir ver. É um outro equipamento que eu não sei nem qual é o nome, entendeu? E nem o maluco da radiestesia, né, vai conseguir medir esse tipo de coisa. Se seu computador está emanando dados para fora ou não. De qualquer maneira, eu acho que a possibilidade existe, tá? O cara como é que você coloca menos em risco a cadeia? Será que eu vou dar dica para alguém? Não, mas tudo bem, vai. Você tem uma possibilidade que você liga para o lugar e fala, tem um computador lerdo aí, eu estou indo aí que eu sou da manutenção, que está muito lento o seu computador. Todo mundo tem um computador lento dentro da rede e todo mundo vai aceitar esse tipo de coisa. O cara vai lá e troca o computador, tá? Eu fiquei sabendo de um banco brasileiro, onde acharam um equipamento lá dentro que nenhuma das placas eram as placas homologadas. Que beleza. Mas você fala assim, cara, como é que aconteceu? A pessoa chega na porta, fantasiado de cara da manutenção, e fala, oi, tem um computador que não está funcionando aí? Todo mundo levanta a mão. Tem um computador que está lento aí? Todo mundo levanta a mão. E o cara Adoro.
faz o serviço bem feito, né? Para ele ganhar moral, e ele vai e troca e ele coloca essas coisas. Então, esse tipo de coisa ele não é impossível, né? Mas é algo que, como é que eu monitoro? Entendeu? Quantas frequências de rádio existem, quantos sinais diferentes existem, é alguma coisa, no mínimo, muito louca. Ponto. A gente, acho que assim, duas coisas que eu só queria complementar aqui. A primeira é o seguinte, né? Se você analisar os ataques que usam side channels, você já vai ver mais ou menos isso que o Amad está falando. Uma série de ataques que não são diretos, e aí eles usam, por exemplo, emissão de radiofrequência, emissão de luminosidade, emissão sonora, emissão térmica de processador para tentar explorar alguma vulnerabilidade. Então, para quem nunca viu, assim, não dá tempo da gente entrar em detalhes aqui, mas quem tiver curiosidade, procura Side Channels Attacks. E vai sair um monte de coisa muito doida que eu aposto que vocês nunca nem pensaram. Vou dar só um exemplo. Um pesquisador, e esse trabalho eu li, ele comprovou que deixando um celular, e se ele conseguisse acessar o microfone do celular, deixando do lado de um teclado, ele conseguia capturar o que você estava teclando. Ele precisava de um tempo para fazer o treino, tá? Só que dependendo da distância, ele conseguia triangular pelo som a distância de onde estava que você estava batendo, e ele conseguia extrair o texto do que você estava inserindo no seu computador. Side Channel Attack. Então, essas são possibilidades. E uma outra coisa que eu sempre penso é o seguinte: eu sei que vai ter gente que vai falar teoria da conspiração, mas backdoor. Você chega pro fabricante e fala assim: você está fabricando aí 1 milhão de placas-mãe? Coloca esse módulozinho aqui que vai passar sinal por frequência, sei lá eu qual, entendeu? Quantos hertz? Coloca lá, tá? Por favor, tá bom? Quantas pessoas têm capacidade técnica de analisar, olhar uma motherboard, analisar circuito, analisar barramento, analisar... Cara, eu não tenho isso. Acho que nem vocês também não têm. São pouquíssimas pessoas no mercado que têm esse tipo de conhecimento. Então, assim, pode ser isso? Pode. Um backdoor? Pode. Pode ser essa questão de side channels? Pode. Pode ser uma outra coisa muito maluca, que nem o Amad falou? Pode também. Eu descartaria, falar, não, impossível. Não, eu não descartaria, não. Esses caras da NSA, cara, se eles quiserem, bicho, eles vão descobrir quantas vezes você lava suas cuecas por semana, cara. Então, assim, sinceridade. Então, mas o Kio, assim, tipo, você falou da cueca, a gente tem aquela história do cara que faz o dumpster diving, né? Do cara que coleta seu lixo para analisar o que está acontecendo, né? Então, é muito louco isso daí, porque você consegue todo esse tipo de informação ou quer dizer, grande parte de informação com situações muito mais simples. Sim. Colocar um implante dentro de uma máquina, dentro de um data center, sim, expõe pessoas a riscos, tá? Porém, sim, é uma situação totalmente possível e totalmente, eu acho que viável. Agora, desde 2008, cara, 18, sei lá, 15 anos de brincadeira em cima disso daí. Então, cara, mas você sabe por que estão aparecendo agora, Mate, isso daí? Você lembra que eu mostrei para você? Não foi um ato aqui do programa, mas eu mostrei para você um drone que imitava um pernilongo. Eu lembro. E esse drone, inclusive, tinha câmera Full HD e microfone para fazer espionagem em qualquer ambiente, com até 1,5 km de distância do local, a autonomia do bicho. Então, cara, por isso que estão falando agora dessa porcaria, dessa placa aí que manda sinal de radiofrequência. Já foi. Agora eu chego lá com o pernilonguinho. Você tá, todos os caras da Al-Qaeda falando que vai explodir a cabeça do capeta. Aí vai um pernilonguinho, parou lá, sentou na parede, senta alto para não tomar porrada e dar prejuízo. Tá o microfone ligado, a câmera identifica todos os mané que estão lá. Vem outro drone voando no inferno lá e mete um puta no Hellfire na cabeça dos caras. Para quem não sabe, o Hellfire é um míssilzinho porreta, né? E é um quarteirão que vai embora, vira fumaça. Ô, Henrique, acho que nós mostramos a barata, mas a gente já tinha conversado a respeito disso daí. Tem um pernilongo, eles estão trabalhando em miniaturização para fazer esse tipo de drone. Nanodrone, é muito louco isso daí também.
né? Depois eu ponho no grupo lá, o Henrique, para você ver como é que é animal. Ou seja, todo mundo agora andando com aquelas raquetinhas chinesas lá de queimar mosquito, né, velho? Mas então, mas o negócio é você perceber isso daí, né, Kio? Quando você Sim, percebe, eu tô brincando, mas sim, é sério isso, é seríssimo. quando você não percebe, o lance é... E daí, assim, qual é o objetivo? Quem que é a vítima? Isso daqui... por que isso daqui apareceu agora? É a pergunta que eu tô me fazendo agora, entendeu? É o novo Snowden, tá? Qual é o momento que a gente está vivendo? Quem foi que, abre aspas, vazou essa informação, tá? Por que isso foi comentado agora? E tá ótimo, tá? Quando eu falo de segurança, eu falo sempre de, tá bom, tem um ataque aqui, como é que a gente se defende? O que você faz? Você mora dentro da gaiola de Faraday, é isso? O que você faz? O que eu penso assim é com relação ao momento, se a gente for pensar, o mundo está passando por um momento ligeiramente complicado no sentido de conflitos, né? Então, Israel está em guerra. Agora o Irã começou a mudar a atitude, o que é uma coisa que também é uma grande incógnita, né? Por que o Irã está mudando? Porque normalmente o Irã ele faz ataques via proxy, né? O que o Irã faz? Ele financia o Hezbollah, financia o Hamas, financia os Houthi lá, né? E tal. E aí o que aconteceu esses últimos dias aí? O Irã diretamente começou a atacar pontos do Paquistão, etc. Será que é uma mudança de comportamento? Né? Que mais? Temos aí a China doidinha em cima de Taiwan, né? Então a gente está num momento em que muitos conflitos estão ocorrendo e muitos conflitos podem acontecer, né? O Oriente Médio pode tá meio que entrando em ebulição, aparentemente, né? A China ali, a Ásia, etc., com relação à China. Será que isso tem a ver com esse tipo de notícia? Não sei, talvez tenha. Tem muita coisa que acontece aí que a notícia... Se estão divulgando uma coisa dessa, é porque existem umas 300 muito mais avançadas e uma situação muito mais delicada acontecendo. Certeza. Porque não é um furo de reportagem, é uma declaração. Para! Né? Eu só mostro o zap na hora que eu vou ganhar a partida do truco, cara. Não vou contar a história antes. Bom, a gente tem outros assuntos aqui, a gente vai deixar para a semana que vem. E o mais importante aqui hoje, por isso que o Kio está aqui, e acho que para quem está nos assistindo, também fica a impressão que nós vamos jogar no ar. E encho a gente de pergunta aqui no chat, porque é uma situação inquietante e que está acontecendo com todos nós. Então vamos lá. Qual a pergunta que eu faço? A sua propriedade é sua propriedade? Então vamos dar um exemplo. Você pega o seu celular. Você acha que esse celular é seu? Sua conta é sua? Aquele cartãozinho que você tem lá do cidadão brasileiro, né, que tem o seu número de PIS, você acha que é seu tudo? Né? O seu território, por exemplo, o teu carro, você paga 30 anos de PVA, se não me engano, 20 anos de PVA. Ele é seu. Quando ele começa a te dar trabalho, aí o governo também não quer. Então aí para de comprar PVA, você compra peça para o carro. A verdade é essa. A linha telefônica, até anos atrás, era investimento. Tinha pessoas que viviam com linhas telefônicas alugadas. O cara comprava um monte de linha, Companhia Telefônica da Borda do Campo, CTBC, ali no ABC de São Paulo, mandava. Os caras vendiam, assim, na época era 1.500.000 cruzados, né, que o cara fazia isso daí. Era dinheiro pra caramba. Então aí vem aqui a polêmica. Você acha que aquilo que você tem realmente é seu? Você paga, se você mora num prédio, você paga IPTU do teu apartamento e das garagens que está embaixo do teu prédio. Então você já está pagando aquele espaço de terreno, mas você ainda paga 2 garagens, 3 garagens, 4, quantas tiverem. Você percebe como uma coisa é meio indócil para os bolsos da população? Isso é sempre assim, né? Amate, conta a história aí, para contextualizar mais profundamente da companhia, a companhia de trens, transporte.
Esse assunto, essa polêmica, né? Ela surgiu por causa do seguinte: tem vários motivos envolvidos aí, mas é assim: você tem o seu carro e o seu carro ele tem diversas possibilidades no seu carro. Então, por exemplo, olha, você tenta fechar a porta e o vidro não sobe sozinho. Você fala, poxa vida, é um carro tão moderno. Daí o que acontece? Você leva na concessionária, fala que você quer que feche o vidro sozinho, eles falam que eles vão instalar um módulo adicional no seu carro, só que a única coisa que eles fazem é habilitar isso que já tem no seu carro, tá na ROM do carro, e o cara ele seta lá o flag 01. Exatamente. E cobrou por isso. Cobrou R$550. Cobrou R$550 para setar pelo menos isso daí. Só que se você fizer você mesmo, você perde a garantia do carro. E daí aquilo que era para ser seu não é mais, né? Eu vi uma história uma vez, é claro que envolve segurança, a pessoa compra um carro, ela sai, ela dá uma volta e ela fala assim, meu carro não passa de 200 km por hora. O cara fala, você é maluco? Ele fala, não, eu sou o dono do carro. Esse carro tem o ponteiro aqui, está indicando 240. Eu quero ver o ponteiro chegar lá. Os caras falam, o senhor vai perder a garantia do carro. Ele fala, mas eu não comprei o carro. O carro não é meu. E aí? Tá? Porque cada vez que você leva na concessionária, a concessionária te cobra. Então é assim, você compra o carro, vem o kit multimídia bonitinho, só que seu celular não conecta. Você compra outro kit multimídia e joga aquela porcaria que veio fora, tá? Você aceita. Mas o carro não é seu. Por que não vem? Porque é uma maneira que as empresas acharam de ganhar dinheiro dos contribuintes. Daí, assim, eu falei de carro. A gente pode falar de tablet, tá? Que os tablets tem vários fóruns e o pessoal falando isso daí, que eles são configurados para que eles percam a validade. O hardware é ótimo, a memória é ótima, o espaço em disco ótimo. Só que daqui 2 anos você vai ficar mais lento, até a hora que seja inviável. Programado esse tipo de coisa. E daí, recentemente, a gente falou de uma notícia que o cara tinha comprado um trem. O cara não comprou um carro, o cara comprou um trem. E o trem dele parou de funcionar. E daí, o que ele faz? Ele falou, pô, ficou parado um tempão aqui. Ele entra em contato com um grupo de especialistas em segurança e fala, meus amigos, o trem hoje é inteiro tecnológico. Por favor, me ajudem. Tá? Irei pagar por isso. Ele paga os especialistas, ele paga os pesquisadores, tá? Chamados de hackers. Esses caras vão lá, pegam a memória interna do trem, também conhecida como firmware, e fazem uma análise, uma engenharia reversa. E os caras descobrem que as falhas foram injetadas propositalmente e aquilo saiu da fábrica dessa maneira. O que acontece? O fabricante ficou muito incomodado, tá? E processou o cara que comprou o trem e os pesquisadores. E tinha sido apresentado em diversos congressos já. E daí eu trouxe exatamente essa polêmica. O equipamento que você compra, até quando ou até quanto ele é seu? Porque se o cara injeta um negócio para te dar dor de cabeça, esse cara está agindo de má fé. Se você descobre, a culpa é sua porque você fez alguma coisa que você não podia. Então, empresas estão se valendo de estratégias legais para se esconder das besteiras que eles estão fazendo. Pô, e aí? Né? É assim, a gente sabe que existem várias questões de segurança com relação a isso daí. Vamos pegar nos humanos normais, se você rootar um celular Android ou você fizer o jailbreak em um celular da Apple, você perde a garantia. Você está entrando em um risco, tá? E aí? O fabricante, mesmo que você pague, ele não vai te ajudar mais? Não ponho mais a mão agora, eu não tenho mais responsabilidade, a culpa é sua, entendeu? E aí, minha gente? Para onde a gente vai? É meu ou não é? Ou eu vivo de leasing e eu compro,
pago para usar, e a hora que eu achar que tá ruim, o que quebrou, eu devolvo e pego um novo. E aí? Tem uma outra história que é... Você é regalado, cara. Aconteceu alguma coisa lá. O Ale ficou pensativo agora, fiquei preocupado. Cara, não tô pensativo, não. É que assim, eu tenho inúmeras coisas que eu posso elencar aqui que a gente acha que é dono e não é. Você falou do carro, a gente fala do celular, né? Só que tudo você está sendo manipulado. Você compra uma TV, ela tem lá um firmware, só que de repente ela para de atualizar porque o cara não quer mais atualizar. Você compra uma impressora, o firmware para de atualizar. Um notebook, mesmo você colocando melhorias de memória, de hardware, de um HD, um SSD, por exemplo, vai chegar um momento que você vai instalar aqui agora, que sai o Windows 11, da nossa querida Microsoft, e fala assim, não, a motherboard do seu computador não permite que instale o Windows 11. Gente, por quê? Então, assim, o que eu gastei à toa, né? Você é lesado, sim, senhor, na minha opinião. Nos Estados Unidos, até onde eu sei, ainda está em discussão judicial, que isso aí foi chamado do caso de right to repair, né, o direito de reparo. Então, tem uma fabricante que é gigantesca de máquinas agrícolas, que é a John Deere. Quem conhece um pouquinho, não precisa conhecer muito não, um pouquinho de agricultura e tudo, já ouviu esse nome. Porque os caras são enormes de imensos, né? É tipo assim, Caterpillar, John Deere, esses caras são enormes mesmo. E a John Deere, o que acontece? Com o avanço das tecnologias, com essa questão dos eletrônicos embarcados, muitas das peças de trator, etc., da John Deere, eles começaram a ter módulos eletrônicos. E aí o que eles fazem? Antigamente, eles brincavam. Então, assim, o fazendeiro ia lá. Se quebrasse alguma coisa, ele tinha que levar para uma autorizada John Deere. Porque se ele comprasse uma peça, né, em qualquer que fosse a situação, e mesmo que a peça fosse original, vamos dizer assim, e ele fosse lá e montasse no trator, o trator ia reconhecer que o módulo foi trocado, é um outro módulo, é uma peça diferente, e brincava o trator, cara, não é brincar um celular. Vocês estão entendendo? É um trator que vale milhões de dólares. Exato. A gente está falando de máquina assim, 1 milhão, 2 milhões de dólares, né? E aí teve história de fazendeiro que começou a contratar hacker. Que falou assim, não é possível um negócio desse, então eu vou contratar os caras aqui. E aí começou essa briga judicial e tal. E aí parece que a John Deere agora voltou atrás. Ela tem uma política, se entrar no site dela, até ela fala, não, direito de reparação, direito de reparo, os nossos clientes podem fazer o reparo das máquinas, etc., nas empresas deles, nas fazendas deles e tal. Só que a última notícia que eu li, a John Deere estava tentando um acordo para acabar com o caso, né, a discussão judicial, e o juiz falou assim, não, vai julgar até o final agora, porque aconteceu isso, o pessoal foi lesado, etc., então o julgamento tem que ir até o final. Né? Então não adianta vocês falarem que vocês mudaram aí de opção, maneira como vocês trabalham, que agora tem o direito, o trator não fica mais parado, mas nós vamos discutir esse caso judicialmente até o final. Então, é nessa linha. Todos esses exemplos que a gente deu aqui, né, 2 casos específicos que efetivamente aconteceram com empresas diferentes, essa empresa polonesa que comprou os trens, ou a John Deere, que efetivamente brincava os tratores e tal, isso ninguém aqui está inventando, está bem documentado. Tá? A gente forçosamente tem que discutir isso. Quer dizer, qual é o nível de propriedade que você tem, no sentido de aquilo é seu, você adquiriu e é seu ou não? Ou é como a Anumati falou, é quase que um aluguel ou um leasing. Isso são coisas que, assim, existe o aspecto, obviamente, tecnológico e o aspecto jurídico. Eu não sou especialista no aspecto jurídico, eu não sou dessa área, mas, para mim, claramente, esse tipo de comportamento é um comportamento abusivo por parte de quem o pratica. Né? Eu não vou nem falar dessa empresa aí de trens que a se comprovar, né, juridicamente o caso, eu acho que essa empresa aí devia entrar em falência, o tanto de multa que ela devia tomar, porque inserir defeitos, né? Você está inserindo defeitos no produto que você está vendendo, porque você quer que o cliente... né?
seja obrigado a ficar te pagando manutenção, isso aí é uma empresa, é uma prática assim, absolutamente. Né, acho que não precisa nem discutir muito sobre isso. Né? Acho que o nível de multa que uma empresa dessa deveria levar é nível falência. Ó, vai fechar porque você tem que pagar uma multa que é estratosférica e tal. Em qualquer lugar do mundo, né? Esse tipo de prática é uma prática totalmente. Qualquer lugar do mundo. Antiético. Qualquer lugar do mundo. Né? E aí, a grande questão é o seguinte. Que eu já falei várias vezes em várias instâncias diferentes, não sei nem se a última conversa que a gente teve aqui, eu e o Armelino, eu acho que eu até citei isso. Assim, quem lê os contratos, você compra as coisas. Hoje em dia, tudo que você compra, basicamente, né, se tem um software embutido, eu garanto para vocês que tem lá o contrato. Nos Estados Unidos tem um nome específico desses contratos, é um acrônimo, ele tem um significado lá, que é o contrato de cessão de uso, etc. Quem lê? Quem lê isso? Quando vocês criaram as contas do Gmail de vocês, as contas do Google, as contas Microsoft, as coisas, quem lê? Quem lê? Quando vocês instalam um software que vê um negócio desse aí, quem lê? Vocês lêem? Porque esse tipo de coisa tá lá nesses contratos. É totalmente abusivo, eu concordo, mas tá lá. Se você ler, se você olhar e falar assim, poxa, olha isso aqui, eu não sou dono desse negócio, na verdade. Porque eu não posso nem reparar se ele quebrar. Eu não posso saber exatamente como é que funciona isso aqui. Não posso. Então, no fundo mesmo, se a gente for analisar estritamente, hoje em dia, muito do que a gente adquire, até pagando mesmo, não é propriedade nossa. Não é. O que existe basicamente é um termo de cessão. É quase que assim, sabe a carteira de motorista no Brasil, que não é um direito, é uma concessão que o Estado te dá e ele pode tirar a qualquer momento, se ele quiser? O governo brasileiro pode. Ele pode assinar um documento falando assim, ó, ninguém mais pode vir aqui. Porque isso não é um direito que você tem. É a concessão do Estado. Então, essas coisas, elas são isso hoje em dia. Não é propriedade, é uma concessão de uso que você tem. Entendeu? E é isso, senhores. Vou falar de uma coisa que não é exatamente relacionada, mas vocês vão entender qual é a correlação do negócio. O condomínio onde eu moro atualmente. Quando mudou o administrador, eles falaram assim, olha, instalem nos celulares de vocês esse aplicativo, porque tudo vai ser utilizado via tudo é via aplicativo, tudo. Segunda via do boleto do condomínio, vídeos das reuniões, das assembleias, tudo, absolutamente tudo. Beleza? Beleza. Aí eu fui lá, baixei o aplicativo na loja mesmo do Google, né? Google Play lá, Google Store. Quando eu vou instalar, veio o termo de uso. Aí eu comecei a ler. Porque eu não vou falar que eu leio 100% de tudo, senhores, mas eu tenho o costume de tentar ler o máximo possível. Comecei a ler. Aí, uma das cláusulas era mais ou menos o seguinte, vou simplificar aqui, porque é o juridiquês, né? Claro, eles sempre tentam fazer o mais hermético possível, o mais complexo possível, para você, inclusive, entender menos possível, né? Porque o resumo era o seguinte, se você instala esse software e faz uso dele, quaisquer problemas que ocorram, independente deles gerarem ou não impactos financeiros, são de responsabilidade do usuário. Olha que legal, senhores. Então imagina, num contrato de cessão de uso desse, o que ele está dizendo? Você instalou o software. Esse software vem bugado, vem com uma série de problemas. Aí alguém, usando esse software, causa um prejuízo para um terceiro, por causa dos problemas do software. Ele invadiu o seu software que você instalou, por quê? Porque o software estava bugado, mal feito, etc. Enfim, práticas péssimas de desenvolvimento. Aí ele invade o seu software, aí via essa invasão, por exemplo, digamos, ele manda uma mensagem para o síndico xingando o síndico. Aí o síndico fala assim, todo mundo recebeu essa mensagem, vou processar o senhor por calúnia, injúria e difamação. Sabe quem tem que pagar? Você, cidadão. Porque mesmo que seja problema do software, está lá na cláusula. Aí você fala assim, tá, algum advogado pode estar assistindo isso e falar assim, claramente é uma cláusula abusiva, vamos entrar na justiça e vamos ganhar. Tá bom, beleza. Mas, infelizmente, cada cabeça uma sentença. Infelizmente, senhores, dependendo de que juiz cai, o cara pode dar ganho de causa para o síndico.
e aí você vai ter que pagar a indenização, e a culpa foi sua? Não. Sabe o que eu fiz? Liguei para a administradora atual e falei assim, sabe quando que eu vou instalar essa porcaria? No dia, sabe o dia de São Nunca? Dia do apocalipse final, juízo final? Depois disso, certo? E falei, vocês sabem que tem essa cláusula? Essa cláusula é abusiva, absurdamente abusiva. Se eu não conseguir fazer qualquer coisa relativa ao condomínio, porque eu não tenho o software instalado, os senhores vão ter que conversar com o meu advogado a partir de agora. Aí o que eles fazem? Eles me mandam quase tudo que eu preciso via e-mail. Tá? É isso, senhor. Então, assim, é isso. É isso aí mesmo. É isso aí. O triste de tudo isso daí é que o cidadão mais esclarecido, como você, foi e deixou bem claro o que estava acontecendo. O que a gente faz com os outros 230 milhões de brasileiros? Né? Estamos falando só de Brasil agora. O que a gente faz? Entendeu? É triste. Eu só posso dizer que é triste. Mate, eu vou falar o que eu falei um monte na conversa que eu tive com a Merlina aquele dia que você estava indisponível por motivos anteriores. Educação, cara. E é por isso, esse é um dos motivos pelos quais eu gosto de dar aula. Tá? É a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida, porque eu acredito que quando você ensina, o que você está fazendo é diminuir a quantidade de pessoas que são os não esclarecidos. Então, quando você ensina, você está ensinando as pessoas, dando arcabouço, tanto moral quanto teórico, técnico e tecnológico, para que as pessoas comecem a se comportar dessa forma. Porque aí chega num momento em que, quando você tiver uma quantidade suficiente, a força do grupo vai fazer com que esse tipo de coisa pare de acontecer. Por exemplo, acho ótimo que o juiz não extingua a ação lá nos Estados Unidos, que discuta até o final essa questão da John Deere ter bricado tratores e máquinas agrícolas. Acho ótimo isso. Por quê? Porque a hora que a empresa toma a multa e dói no bolso, ela fala assim, não dá mais para se comportar dessa forma. Acho ótimo isso. Concordo. Então, o que a gente faz, no fundo, é isso que vocês fazem aqui, que eu mais uma vez, parabenizo vocês. Esse tipo de conversa, cara, se uma pessoa escutou nossa conversa e uma pessoa falou assim, olha, eu nunca tinha pensado assim, eu nunca tinha pensado sobre essa ótica. Cara, isso aí já foi importantíssimo. Uma pessoa. Se mais de uma, duas, três, quatro, se aconteceu isso com mais de uma, excelente, fantástico, sensacional. E é por isso que eu estou aqui conversando com vocês. Não é porque apenas, entre aspas, nós somos amigos, eu gosto de vocês, etc., e me divirto fazendo esse tipo de coisa. Mas é isso, cara. No fundo, o que a gente está fazendo aqui, nessa conversa aqui, quem está ouvindo está se educando. Se a pessoa não sabia do que a gente falou, uma coisa ou outra, está se educando. E é isso, cara. A gente precisa educar o povo. E a educação, ela muitas vezes ela é escanteada e deixada de lado, porque não tem o menor interesse dos poderes instituídos de educar as pessoas. De educação, no fundo, infelizmente, para os poderes instituídos é só discurso. É que nem ESG para a empresa, etc. É discurso. Por quê? Porque o indivíduo esclarecido é perigoso. Ele é perigoso. O indivíduo esclarecido não vai aceitar o que os nossos poderes atuais fazem. Ter opinião é perigoso hoje em dia. Não vai aceitar, cara. Você vai aceitar um funcionário público que tem um contra-cheque num mês que passa de R$1 milhão? Não vai. Mas isso acontece hoje no Brasil. Acontece hoje no Brasil, um funcionário público que tem um contra-cheque maior do que R$1 milhão num mês. Aí ele vai falar assim, mas é porque teve verba indenizatória, eu vendi umas férias, etc e tal. Cara, não vai aceitar. Você vai aceitar indivíduos efetuando julgamentos que claramente são contrários às leis, à Constituição? Não vai aceitar. Você vai aceitar um político que claramente está atos corruptos? Não vai aceitar. Então o problema é esse. Eduquem-se para a gente chegar eventualmente num ponto em que a força do grupo educado não vai mais aceitar esse tipo de coisa. É isso, educação. E aí começa a ter resultado, exatamente. É isso aí. Agora, Edu, né, a gente fala esse negócio desse aí, tem gente que ainda é capaz de olhar para você e falar assim, mas você tá funcionário público, então, na verdade, você tem inveja desse cara, você queria que seu contra-cheque fosse de R$1 milhão. Não queria. Eu acho isso de uma imundície moral, sabe? Você viver num país que nem o Brasil, com as mazelas que a gente tem, e saber que tem cidadão que tem contra-cheque de R$1 milhão, R$1,5 milhão,
Entendeu? Que corriqueiramente mensalmente, o cara ganha 150, 200 mil reais todo mês. Senhores, pelo amor de Deus, isso não é inveja. Absolutamente. Eu jamais aceitaria uma situação dessa, para mim. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. Falar de boca cheia, cara. A minha cueca é minha e tem 4 lados. Viu? É frente, verso, invertida e tal, sabe? Dá para usar uma durante a semana tranquilamente, se não tiver muito quente. A Meline já tá mandando um recado pro pessoal da NSA, falando assim, não precisa instalar bug aqui não, viu? Eu uso minha cueca 4 vezes diferente. Pô, uso do avesso, uso depois de lá. Tem coisa que é só perguntar, né, cara? Não precisa ficar fazendo esse tipo de coisa. Não precisa perguntar que a gente fala, não tem problema não. Você tá gastando seu tempo à toa, né, cara? Cara, mas a gente falou tudo, cara. Nada é nosso, cara. Nada é nosso. Outra coisa que também não entra na minha cabeça, se você pegar, né, a conta do seu celular, aí tá lá, imposto sobre serviço. Sério mesmo? Serviço de me foder, eu pago pros caras me foderem. Né? O governo armelino, ele sempre tem a prerrogativa de tirar até o último centavo do seu bolso, cara. É isso que é maravilhoso de ver, entendeu? É maravilhoso, cara, é maravilhoso. No fim das contas, a gente realmente não tem praticamente nada mesmo, cara. A gente não tem praticamente nada. Se não são essas questões tecnológicas que a gente está discutindo, são as questões governamentais, entendeu? O cara vai te cobrar imposto, o cara vai te cobrar isso, vai te cobrar aquilo. Vamos pensar outra coisa. Vamos sair da caixinha, né? Por que é pago internet hoje em dia? A gente tem uma estrutura, concorda comigo? O sinal de Wi-Fi, por exemplo, tem uma estrutura hoje no país todo, e quase todos os países, que não tem sentido a cobrança de valores por tal serviço. Que não é um serviço, é uma infraestrutura instalada com os devidos impostos pagos, que deveriam ser como a cadeira da sua empresa, que tem compra de um ativo fixo e depois tem a depreciação pelos anos. Então, toda a infraestrutura que nós temos de energia elétrica, de tubulações, tá? Por que não tem a depreciação? Por que a gente paga mais? Sobe! A gente é reajustado e não depreciado. Né? O que é depreciado é a nossa inteligência. É isso, aí eles vão falar que não, mas que precisa do dinheiro, porque tem que modernizar a infraestrutura, porque isso, porque aquilo. Mas, na verdade, é isso, a gente sabe o que acontece. Eu falo para as pessoas, a gente vive uma realidade que, assim, 2 palavras, gestão e pública, no Brasil, elas não coexistem. Não existe, cara. Então, a gente tem 2 problemas básicos aqui. Quando não é a corrupção, é a incompetência do gestor público, sabe? Quando não são os 2 juntos. Então, é isso. Afinal das contas, é isso, cara. A gente... Estamos aí, vamos trabalhar os 5, 6 meses por ano para pagar os nossos impostos, como bons cidadãos que somos, né? Como já dizia o poeta, mas tudo tem que virar óleo para pôr na máquina do Estado. É isso aí. Maravilhoso, senhores. Muito bom. Até a banda desse poeta acabou por causa da depreciação dos integrantes. Mas eu acho legal que hoje, eu tenho certeza que tem pessoas que ouviram aí essa conversa e estão pensando assim, nossa, eu achava que eu era dono do meu celular, eu achava que eu era dono do meu carro, eu achava que eu era, e aí agora está começando a pensar diferente. É bom isso. É bom isso, pensa diferente. Galera, sensacional. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei, amei, deliciei. Estou assim, ó, me coçando por dentro de tanta coisa que eu queria falar e às vezes a gente não pode. Tem umas coisas que o silêncio e a ignorance is bliss, né? Às vezes é bom a gente manter isso daí na coisa, a gente traz para você o que a gente pode e sempre nos esmeramos em fazer o melhor. E só de vocês estarem com a gente aqui até o momento é porque isso vale demais, isso conta demais. Queria agradecer cada um que está aqui ligado na gente. Continue passando por vovó, para mamãe, para titia, para não sei o quê. Inscreva-se no canal, tá? Divulguem isso aqui, porque isso é educação, como o Kio falou. É para ajudar vocês, parentes, familiares, amigos e até aquele cara que você não conhece, né? Informação nunca é
pouca. Educação, menos ainda. Tá? Educação é importantíssimo. A gente respira educação. Se nós pudermos compartilhar qualquer conhecimento com outra pessoa, isso eu acho que é o maior presente do mundo nas nossas vidas. Tá bom? Um beijo para cada um, meu amigo Kill. Beijo para você mais uma vez. Eu fico feliz demais de ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Fica aí para você falar o tchau à vontade e depois o Amati fecha nosso programa de hoje. E até semana que vem. Só queria mais uma vez agradecer vocês. Vocês sabem, eu adoro essa conversa. Eu podendo, né, a gente conseguindo aí sincronizar. Às vezes de quinta-feira eu não consigo, mas podendo, com certeza, gostaria de continuar participando. Aí falar aquilo que eu falei da outra vez, escrevam aqui, fala assim, poxa, esse cara é legal pra caramba, esse cara é ótimo, ele é excelente, fantástico, sensacional, convidem esse cidadão mais vezes. Mas aí agradecer mais uma vez a oportunidade desse bate-papo aí nosso e bola para frente, né, senhores? Vamos lá, vamos continuar, que é muita gente ainda que precisa ser educada no sentido completo da palavra, né? Não é você tolher as pessoas, é educar mesmo, tá? Então, obrigado mais uma vez aí e até a próxima, se Deus quiser. Estamos juntos. Valeu. Muito obrigado. Cadê meu câmera? Aqui. Valeu. Obrigadão. Obrigadão. Convidaremos mais vezes, apareça mais vezes. E, para finalizar, como de costume, trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida. Hoje foi polêmico demais, entendeu? Que é mais polêmico do que nós dois juntos. Mas vale a festa, entendeu? Nós estamos aqui para sempre ter a dose de polêmica e acidez, não importa o tamanho. Obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.